Você já deve ter ouvido falar de José do Egito, um dos maiores líderes que a humanidade já teve e que, num feito histórico que perdura por todos estes tempos, ecoa pela eternidade. José salva toda uma civilização da fome e da seca. Mas a sua jornada não começa como imperador nem como governador do Egito. Não, ele começa sendo um filho de seu pai, um pai de muitos filhos, o pai das 12 tribos de Israel, Jacó, aquele que recebeu a primogenitura e dele descenderiam milhares e milhares e milhares de povos, né? Mais que a areia do mar. Seriam incontáveis os seus descendentes. E os feitos do povo de Israel são tratados caso a caso, pedaço por pedaço, naquilo que nós chamamos de porções, parashá, as porções da Torá, o livro que nos conta com detalhes as histórias dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E nós estamos vivendo também um período que coincide o estudo da história de José com a história de Hanukkah, né? A história que também é um momento de livramento, um momento em que a luz vence as trevas. Jacó, com seus filhos, passaram por estes momentos. José consegue salvar todos os povos que circunvizinhavam o Egito, e a história de Hanukkah também traz esses momentos em que o povo de Israel novamente tem que se levantar e defender a sua vida. Shemuel Zakai, vamos falar hoje sobre esta parashá especial, né? Essa porção especial, essa porção que trata da vida de Jacó e de José. É uma transição, né, entre o legado de Jacó e agora o legado de José e seus irmãos. Nós sabemos que a história de Israel não para por aqui. Ela continua até os dias de hoje, ela ainda está acontecendo. É uma história inacabada que precisa de muitas mãos para construí-la, né? E cada dia nós vamos entendendo um pedacinho desta jornada maravilhosa. A história de José e seus irmãos, ela traz esse drama, né, do convívio de irmãos, e também destaca as preferências, né, do pai, e do destaque que José ele acaba tendo em função dessa preferência, né, que Jacó ele não fez questão de esconder dos seus demais filhos. Era o primogênito da mulher amada, o primogênito de Rahel, a quem Jacó estava fazendo as transferências, né, de todo o conhecimento daquele que possivelmente assumiria o legado da nação sagrada. E essa preferência que Jacó tem por José, ela é marcada pelo presente de uma veste, ou de vestes coloridas, né, de forma que seus irmãos se sentem insultados. Então, sempre consideramos a forma como nos vestimos, como nos apresentamos para determinadas ocasiões, para determinadas situações, e existem muitas vestimentas que ela por si só, ela impõe um grau de autoridade e de posicionamento. Quando do senso crítico a um tribunal ou até a uma Suprema Corte, às vezes os atores, né, os autores dessa crítica, às vezes são tratados pela roupa que veste, né, a toga, né, ou as vestes reais. Então, era esse peso com que José se apresentava a seus irmãos. E a gente precisa considerar nessa discussão desta porção que Jacó ele acabara de iniciar, né, depois da profanação de Diná,
por Hamor e Siquém, e do atentado que cometeu Simeão e Levi em matar os homens depois de ter feito um acordo, Yaakov temeu, né, a reação daqueles povos e foi lembrado do culto que deveria oferecer com seus filhos em Beit-El, aonde ele havia erigido um altar antes de ir a Lavã. Ou seja, a partir desse momento, as pessoas certas estão no lugar certo, e ali a sensação de que Jacó e também os seus filhos, de que estão começando ali o reino de Deus, de que vão começar ali a construção do Olam Rabá, a construção do Beit HaMikdash, o legado vai ser colocado em prática e tudo vai começar a partir daqui. E aí nós não sabemos exatamente quem está ofuscando o sonho de quem. Porque o José sonhador, que apresenta as suas visões, a sua percepção de vida, a sua leitura do mundo futuro, muito diferente, não só das expectativas de Yaakov e seus irmãos, mas como também diferente da sua própria atividade. Ou seja, os pastores, né, os pastores que cuidavam do rebanho com a missão de construir a nação sagrada estavam no lugar certo, são as pessoas certas, porém, José parece indicar com seus sonhos de que não é o momento. Ou seja, ele parece querer protelar o início da formação da nação sagrada para só depois do cativeiro do Egito. E aí nós temos também os seus irmãos que se sentem insultados, ou seja, a visão que vai exatamente na contramão, e aí começa uma sessão de boicote, ou seja, da forma de como se livrar de alguém que parece querer atrapalhar o caminho. É como se fosse, Shimon, mais um Esav surgindo, né? Às vezes a construção de um país, de uma indústria, de um negócio, de uma família ou de qualquer grande empreendimento em que há muito entusiasmo e de repente aparece alguém querendo ofuscar ou mudar os planos ali no meio do caminho. E meio que os irmãos de José começam que talvez olhar ou ter um olhar sobre ele como que representou Esaú, seu tio, ao legado da nação sagrada. Ou seja, esse rapaz aí pode estar mal intencionado, ou esse rapaz aí parece querer atrapalhar o que estamos prestes a começar. Então essa jornada deles, porque é uma jornada da família, né? Não só tem José. José vem crescendo, vem aparecendo, vem chamando atenção, chama tanta atenção dos irmãos que é boicotado, né? É cancelado pela inveja, pelo ciúme, pelas intrigas e pelo seu papel também central em tudo aquilo que acontecia. José também tinha uma certa responsabilidade, né, pelo que acontecia. Ele não era um inocente, né? Ou, não, inocente eu não vou colocar, ele não era culpado, né? Mas ele tinha certa responsabilidade, como todos nós temos, e as consequências de José depois, ainda não é nessa porção que ele é jogado no poço, né? Ainda teremos outros desdobramentos Já é nessa que ele é jogado no poço. Então, vamos falar sobre isso. Né? José é jogado no poço num determinado momento como quase que uma tentativa final dos irmãos se livrarem daquele José. Sim. Aquele que entregava os irmãos para os pais, aquele que olhava os irmãos um pouco de cima, né, com uma certa petulância, soberba, né? Com uma certa soberba, e aí estiga, né, essa personalidade é a personalidade do tio Esaú, do tio Esav. Né? José se assemelha muito. Uma certa oponência, né? Uma prepotência. Prepotência. E José acaba sofrendo as consequências disso. Eu gosto muito da história bíblica, porque a nossa história não acontece nada além daquilo que
está para acontecer e daquilo que nós temos a capacidade de compreender, né? Porque é da nossa história, a história humana. José, então, ele acaba tendo a resposta pelas suas atitudes, pelo seu comportamento ali mesmo, rápido. Para alguns, a resposta demora, né, tarda a vir. Para outros, ela já vem muito rápido, né? As pessoas, significa que aquela pessoa precisa aprender rápido. Né? Não porque ela está sendo punida, não. Aquilo ali é uma reação de uma vida que está em desenvolvimento, de alguém que estava crescendo e aprendendo com os seus erros e com os seus acertos. Só que José precisava aprender rápido, afinal de contas, ele se tornaria no futuro governador do Egito. Então, o tempo que ele tinha para errar era aquele, Exato. dentro da casa de seu pai. Né? E não foi o único, não foi a única reação que ele enfrentou em toda a sua jornada. Não, ele teve muitas outras. Ele ainda seria preso. Estou dando spoiler, né? Ele ainda seria preso, ele ainda seria acusado de coisas que ele não havia feito. Ou seja, a situação ainda ficaria pior. Aí você pergunta, e eu sempre digo isso, tem como ficar pior? Tem. No caso de José, o que seria pior do que ser vendido pelos irmãos? Estar preso. É estar preso sob a acusação de ter abusado da mulher do seu senhor no Egito. De uma autoridade egípcia. De uma autoridade egípcia. Era pior que ter sido vendido pelos irmãos. Porque enquanto ele foi vendido pelos irmãos, ele era a vítima. Depois, ele era o acusado, ele era o culpado. Né? Obviamente, depois isso foi esclarecido, ele foi libertado, mas depois de passar longos anos como um escravo preso, né? E toda sorte de humilhações que um ser humano poderia passar, José passou, mas sempre com uma coisa que ele sempre teve de positiva nisso tudo, nunca baixou a cabeça e nunca desistiu dos seus desígnios e de viver aquele sonho. Ele tinha convicção que ele viveria aquele sonho. Totalmente diferente, né, Chimão? Totalmente diferente. Na mente dos seus irmãos, e é por isso que os irmãos reagiam mal, eles não conseguiam compreender, eles só viam o lado, vamos colocar assim, né? Esse lado glamuroso de José de querer sobressair os seus irmãos, né? Um pouco arrogante, petulante, prepotente, né? É assim que nós vemos alguém que se destaca muito, né? Quando alguém se destaca demais e chama a atenção, as pessoas chamam aquela pessoa de metida, de intrometida. Você está fazendo aquilo que você não foi chamado. Está se aparecendo. Você quer se aparecer, você está se achando. E era a visão que os irmãos de José tinham a respeito do seu José, dado ao seu comportamento, que estava além da compreensão de seus irmãos. Seu pai já compreendia José de forma pura. E via José realmente se tornando aquela pessoa que a sua família se dobraria. O seu pai conseguia ver. O conflito de interesse, né, para formar uma nação, ou seja, com clãs, né, são tribos, são famílias. E os irmãos de José eram pastores, todos eles pastores de ovelha. E José foi designado pelo seu pai para ser pastor de homens, ou seja, vá e veja a paz de seus irmãos. Então ele sempre estava se colocando à disposição de resolver os conflitos de interesse entre esses irmãos e não rara vezes em posse da imaturidade, né, ele exercia ele exercia e se apresentava com todas essas características aqui que o Chimão descreveu, de que é alguém que acaba causando repulsa, né? Então, quando visto pelos... E a missão, né, Chimão? E a missão, vai lá e veja a paz de teus irmãos, ele vai no lugar onde eles deveriam estar pastoreando, e parece que o destino, de fato, precisa que José enfrente esse período de exílio, né? E lá em Dotã, um mensageiro aparece e quando percebe que ele está procurando, ele diz: onde estão os meus irmãos? Os teus irmãos foram para Dotã pastorear.
Então, quando ele é percebido, é percebida a aproximação de José pelos seus irmãos, então vem a trama, né, da oportunidade de se livrar de alguém que parece ser muito importuno, não só pelas desavenças, pela imaturidade, né, que José passou a representar a seus irmãos, mas como também o antagonismo que ele apresentou diante dos esforços. Ou seja, Jacó recebe a missão de construir a nação que é Israel. Né? Ele é Israel. E agora os seus filhos, que estão praticamente atuando nesses esforços, eles começam a ouvir que os sonhos de José, eles estão numa direção muito diferente da que eles estão se preparando e se esforçando. Ou seja, o que parece estar oculto de Jacó e também dos seus irmãos e dos seus filhos é o tempo em que ele vai constituir a nação. Ou seja, não era aquele momento, era muito à frente. Deus falou a Abraão dizendo, por 430 anos os teus descendentes serão peregrinos nessa terra e serão, por último, escravizados. Então, eles estavam pulando a parte em que o destino, através de José, estava empurrando as tribos, né, que se formariam meio ao baixo nível do lugar aonde José vai se desenvolver. Ou seja, a missão da nação sagrada, ela vai ter o seu ponto de partida exatamente no ponto mais baixo. Essa porção ela começa a descrever, né, as preferências e as características de José, até o momento de falar que José foi baixado ao Egito. Ou seja, nos dois sentidos. Né? O Egito é uma potência econômica, militar e cultural. Ela consegue ser uma cultura dominante. E, obviamente, que o seu nível de justiça e de moralidade não são dos mais altos, ou seja, é baixo. Então diz que José foi baixado ao Egito. Né? E quando, dando um spoiler aqui, e quando lá na frente, né, depois de anos que Jacó ter a notícia de que José vive e ele é o governador do Egito, mesmo com toda a ansiedade de ter esse encontro, e dele afirmar assim, irei ver o meu filho antes que morra, né? E depois de ver o meu filho poderei descansar, ou seja, é a última visão que Jacó parecia querer ter, né, da sua vida. E aí ele começa a hesitar, né? Falou, poxa, terei que descer ao Egito, né? E aí o próprio Deus volta a falar com Jacó, ou seja, durante todo o período em que Jacó ele se submeteu a um estado de luto, a sua capacidade de construir e de formar uma nação sagrada ficou comprometida pela inércia, Shimon. Ele colocou as ferramentas do lado ali e se recusou a fazer qualquer outra coisa pelo pranto e pelo choro da morte de seu filho. E aí a presença divina ela só volta a se manifestar a esse patriarca na afirmativa, ou seja, desça ao Egito e eu estarei contigo. Né? Então, ou seja, a todo momento José estava preparando a introdução da parte em que diz que os teus descendentes serão escravizados, né? Que seria a última parte do período de um período de 430 anos que compreende entre Abraão, né, o aparecimento dos patriarcas e até a libertação do Egito com a liderança de Moshe. E aí, essas lideranças que vão se desenvolver à parte dentre as 12 tribos, né, e principalmente o protagonismo que vai se desenvolver, que é uma forma, a partir desta porção, ela não vai terminar nessa paraxá, essa trama ela vai continuar nas próximas porções, em que teremos o destaque, né, de duas importantes lideranças que se destacam dos 12 filhos, Shimon, que é o Judá, né, o Yehudá, e o Yosef. Então essas duas lideranças, elas terão para o resto da história da existência judaica
papéis fundamentais até a era de Mashiach, né? Para desenvolverem. Então é importante que essas características que estão se desenvolvendo, não só dessas duas lideranças, mas como também de todas as outras tribos que têm papéis importantes também dentro da construção de uma nação sagrada. Há de forma cronológica, né? Então José cresce, começa a se destacar, o seu pai aprecia suas características que lembravam muito a mãe, né? Amável como a mãe. José começa a sonhar depois de atingir uma certa maturidade, e aí, já jovem, acaba vendido como escravo pelos irmãos. Seria um prenúncio do que aconteceria também com o povo judeu, né? É verdade. Com todos a sua família. A inevitável diáspora, né? A inevitável diáspora. Não seria só José o escravizado. Todos viriam a se tornar escravos. José mostrou a eles, inclusive, o que aconteceria, e eles não enxergaram aquilo. Veja só que, num primeiro momento, eles estavam sendo salvos, mas foram colocados dentro de uma situação muito maior, onde toda a nação seria escravizada. Os irmãos, veja como é complexo também, né? Os irmãos que venderam o seu irmão como escravo também se tornaram escravos no Egito. Né? Os seus descendentes seriam escravizados, né, no Egito. Aquele tempo bom que precedia os maus tempos, os tempos duros, ele rapidamente passou. E aí veio o tempo em que a palha já não era mais o suficiente para fazer os tijolos do faraó. Aquilo foi uma vida amarga, uma vida extremamente dura. Então, a vida dá sinais. O universo nos dá sinais do que vai acontecer. Leia você o universo como bem entender. Eu leio Deus, né? Sempre está nos mostrando o que vem por aí, né? E, no caso do povo de Israel, eles venderam seu irmão, né? Os 11 venderam seu irmão José. Depois José se torna o governador, nós vamos falar sobre isso nas próximas porções, e como resultado de tudo isso, foram 400 anos, por volta, né, de 400 anos de diáspora. De diáspora. Né? Que compreende entre Abraão, né? Então, Abraão, a contagem de 430 anos começa com Abraão, né? Até o momento em que Jacó desce ao Egito, é em torno de 210 a 230 anos só no Egito. Só no Egito. Só no Egito, ou seja, passou ali, formou os patriarcas, né? Até o clã de Jacó, que são as 12 tribos. E aí essas duas importantes lideranças e o período necessário. Por quê? Porque o que Deus respeita nessa promessa a Abraão era necessário se completar a medida da iniquidade dos moradores de Eretz Canaã, ou seja, da terra de Canaã. Os 7 povos que estavam ali, eles só poderiam ser expulsos para dar lugar aos descendentes de Abraão quando a medida da sua iniquidade ela se completasse. E que aí sim eles mereceriam serem expulsos, né, da terra para dar lugar ao povo sagrado, ou seja, a nação primogênita. E um outro fator importante é que Deus, através dos hebreus, dos descendentes de Abraão, ele já tinha a intenção de se manifestar aos povos existentes, ou seja, foi necessário estar no Egito e ter a resistência do faraó, o que também era inevitável, não foi uma forma que Deus manipulou o livre-arbítrio do homem, porque o declínio da civilização egípcia, ela era uma coisa prevista também dentro do mesmo período. Ou seja, era necessário da parte de Deus de que não só os hebreus e os patriarcas, mas como também todos os povos existentes soubessem da forma como Deus atua em proteção e em favor do povo a quem ele escolhe, né? Que no caso, esses eleitos se tornam aí os descendentes desses patriarcas
Aqui Deus vai declarar só depois da travessia do Mar Vermelho, ele vai declarar eles como nação sacerdotal, como nação sagrada e como primogênitos no lugar dos primogênitos do Egito. Então Israel se torna o primogênito de Deus em relação aos povos, ou seja, Deus é pai de todos os povos, sim, mas Israel é o seu primogênito, a quem Deus cobra com mais severidades as suas responsabilidades. Bom, é uma jornada que, embora profetizada, e nós costumamos esquecer as profecias, porque o tempo, né? O tempo ele faz a gente esquecer o tempo, a boa vida, ele nos faz esquecer do que vem por aí, de que nem tudo sempre estará seguro, né? Há de se ter uma preparação em todas as áreas das nossas vidas, né? Física, psicológica, moral, histórica e por aí vai. Nós temos que estar preparados porque nem tudo dura para sempre como está. As coisas se modificam. E às vezes é preciso de força bruta para que o mundo se modifique. E foi o que aconteceu, né, nessa seca, nessa grande seca. A geopolítica no Egito mudaria, ela começaria uma grande mudança e culminaria com a queda do faraó e a extinção do Império Egípcio, né? E ela começa 200 anos antes. Toda uma movimentação, começa com uma seca, ascende a mais alta corte egípcia um hebreu, filho de nobres hebreus, mas tratado como escravo. Tratado como escravo, de forma muito dura. Há a reunificação de muitos povos em torno do Egito, né, o que acaba fragilizando uma cultura quando há a imigração em massa, e foi o que aconteceu no Egito naquele momento, e o resultado, 200 anos depois, era já uma face egípcia completamente modificada, o que levou ao colapso daquela civilização, até por conta da dureza daquele governante que já não sabia mais fazer a diplomacia que os seus antepassados faziam para manter um império em pé. Um império que só guerreia e mata, dificilmente ele consegue durar muito tempo, logo aqueles líderes maléficos são destruídos, né? E esse faraó não durou muito tempo. A dureza do seu coração fez com que ele e toda a sua civilização fossem levados a cabo, né, num dado momento. Bom, na cronologia da nossa história, que é essa porção semanal, vem José sendo vendido como escravo. Então, há toda a trama dos irmãos quanto ao que fazer com José, até que os irmãos criam coragem e resolvem dar um fim em José. No primeiro momento, o projeto era tirar a vida de José, mas o irmão mais velho não quis sujar as mãos com aquilo, era muito chocante para ele, né, e convenceu os demais, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, né, como escravo, e nosso pai jamais saberá. Inventaram uma história para Jacó. Jacó se apegou à história que mais lhe dava um conforto sem o seu filho, né? Veja que Jacó nunca fez uma expedição para buscar José. Pelo menos a história escrita não relata, né, uma expedição. Ele confiou na palavra dos seus filhos. Olha, um animal o comeu, o matou e... Reconhece essas vestes? Ficou só a veste suja de sangue. Porque Jacó conhecia a índole de seus filhos, né? Ele conhecia a índole deles. Ele mesmo mandava José observar os seus irmãos para que eles não passassem da medida, né? E dizem que o comportamento dos irmãos era terrível, a ponto de comer membros de animais ainda vivos. Eles tinham esse comportamento malvado, né? Não eram flor que se cheire os irmãos de José. E Jacó sabia disso, por isso que mantinha uma pessoa da sua confiança, que era o seu filho José, em cima dos irmãos, o que resultou numa relação muito conturbada, não com o pai,
mas com o José, que era o representante. Eles já estavam acostumados a trazerem as contas, né, do rebanho, faltando. Uhum. Eles comiam do rebanho Aham. na peregrinação em que eles comercializavam e pastoreavam. Então eles já estavam acostumados a apresentar esse déficit do saldo como foi atacado por uma fera. Uhum. Né? Então quando faltava da conta lá, tá faltando tantas ovelhas aqui do rebanho. Não, ela foi atacada por um animal feroz. Uma fera pegou. Então, Shimon, você trouxe uma coisa interessante, né? Que é o fato de Jacó tendo conhecimento desse comportamento, desse desvio de conduta, de certa forma corrupta, né, dos seus filhos, que era relatado por José. Ou seja, ele entregava, né? Falou, não, isso aí é mentira, pai. Isso aí eles comeram do rebanho e estão falando que foi atacado por um animal feroz. Mas o fato dele ter nas mãos ali, de repente, as vestes, né, que ele mesmo confeccionou, ou garantiu que isso chegasse às mãos de José, eles banharam no sangue de um animal, de uma ovelha, e apresentaram, né? Reconhece essas vestes aqui, é a do teu filho. E ali Jacó, ele se entrega a esse pranto, a esse luto infindável, né, que vai levar anos, né, para que Jacó ele encoste toda a sua programação de formar a nação sagrada. Aquilo parece ficar moribundo junto com ele, né? E vão viver o drama ali do desenvolvimento desses irmãos, que vão brigar à parte, né? Eles vão sofrer à parte. Muito embora José ele está na situação de escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó, mas seus irmãos eles terão que conviver com a reação de Jacó e a troca de acusações entre si, a ponto de que a Torá destaca que Judá ele vai se apartar de seus irmãos. E nessa porção nós temos uma pequena pausa, que vai tratar exatamente do casamento contraído por Judá e da trama de Tamar, a sua nora, que depois de ter dois filhos de Judá que morrem, né, e ela se torna viúva, ele retarda em dar o filho mais novo, né, com certo cisma de que ele também viesse a morrer. E aí a trama de Tamar de fazer justiça e garantir de que o legado dos seus filhos sejam mantidos não através do filho novo que ele se recusou a entregar, mas aí através dela. Ou seja, nesse mesmo período, Shimon, você vê que tem um profeta que diz assim, Shimon, Jacó é fogo, José é labareda e Esaú é palha, né? Então, esses elementos aí, quando se encontram, ele mostra que Esaú, diante de José, ele desaparece, ou seja, ele é consumido e de forma muito rápida. E vai surgir da tradição, né, e depois isso vai se tornar um reino, que é Efraim, dos descendentes que vão vir do próprio José, que se tornará, de certa forma, o primogênito, no lugar de Reuven. Ele vai ser uma das principais peças que vai fazer frente, ou seja, ele vai fazer frente a Esaú, né? Todas as vezes que Israel tiver que tratar com Esav, José que estará à frente. E isso começa logo depois da saída do Egito, que é quando o Yehoshua, que é o Josué, né? O Josué, que vai fazer aquele enfrentamento contra os amalequitas que são descendentes de Esav. E aí vem a tradição, Shimon, a tradição oral do Talmud, de que o Machia ben Yosef, por quê? Porque a missão de Judá e a missão de José, elas são missões que se complementam na questão da conquista de território e da expansão desse legado, que José ele sempre vai ter aquele papel
que muito se parece com a missão que estava nas mãos de Esav, mas ele não teve exatamente o interesse e o comportamento de se manter. Então, o José, ele é a figura histórica dentro do plano divino dessa formação, que é a que vai fazer esse enfrentamento. Lembra de Gog e Magog, né? A Gog e Magog, ela é uma derivação dos 70 povos, dos quais uma parte dessa vertente são descendentes de Esaú, né? E lá no primeiro século, quando os judeus tiveram que enfrentar o domínio romano de uma forma mais severa e muito cruel, ou seja, a opressão romana sobre os judeus, fez com que os zelotes preparassem guerrilhas de enfrentamento contra as legiões romanas, e os zelotes eles chegaram a destruir 2 legiões romanas, né? Então esses zelotes eles tinham uma convicção de que tratava-se da luta de Gog e Magog, ou seja, a luta do bem contra o mal, a luta de Deus contra as trevas, e de que eles seriam aquela minoria que deveria vencer a maioria. E a conquista de Eretz Canaã, que começa na liderança de Yehoshua, ela também cumpre esse propósito, ou seja, sempre a missão de fazer a linha de frente, tanto na conquista da terra como na implantação de um reino divino, Shimon, o papel de José, ela é de despravar, ou seja, nós temos que abrir um negócio, nós temos que abrir um grande negócio, mas eu preciso mandar um emissário à frente. Quem foi no Egito abrir o caminho, né? Então, José, ele foi levar essa salvação, que foi dessa crise humanitária da fome que abateu sobre todo o território. Isso incluía a bacia hídrica do Nilo, né? De que eles também não seriam poupados da crise alimentar. E aí José ele vai fazer essa frente exatamente para preparar o caminho dos seus irmãos. Ou seja, aquele sonho, né? Todos nós temos uma mesma atividade, somos pastores de ovelhas, de carneiros, de cabras, enfim, desses diferentes animais. E aí aparece alguém querendo fazer uma outra atividade que não a de pastor, que é a descrição de José dizendo assim, não, eu tive o sonho de que 11 feixes de trigo se dobravam diante do meu. E aí a confusão na cabeça de seus irmãos, falar, mas pô, o que você está pensando que é, né? Da onde você tirou a ideia de que você é do agronegócio e não da pecuária? Né? Então as pretensões de José, ela trazia essa confusão, até para ele mesmo parecia ser confuso. E até Jacó, quando ouvindo esses sonhos, né, do último até que ele reagiu sobre o sol, a lua e 11 estrelas que se dobravam diante dele, ele vai fazer um questionamento, ele vai fazer o seguinte questionamento: por um acaso, eu, a tua mãe e teus irmãos nos dobraremos diante de você? Né? E era uma pergunta de uma estação, e ao mesmo tempo, ele vai fazer a seguinte afirmação: esperamos no caso para ver. Ou seja, mesmo resistindo a essa visão controversa de José, Jacó ele largou ao Shimon uma reservinha, falou, pô, vou esperar, vai que é. Vai que é, né? Vai que é. Então, a missão desses 2 protagonismos que surge a partir dessa porção, não só neles, né, mas o foco central da história, de toda a história de Israel nos 3.700 anos até a era de Mashiach, ela se concentra nessas 2 personalidades e nessas 2 lideranças, que é Judá, né, que tem a trama de Tamar nesta porção, como a de José, que é o que está indo preparar o caminho do cativeiro que Israel inevitavelmente deveria passar no Egito. Shimon. Era a porta de entrada para a Terra Santa, né? A Terra Santa. A Terra Santa. Então a jornada ela é feita de altos e baixos. Num trabalho você é um escravo, no outro você é o senhor, no outro você é um órfão, no outro você é um manda-chuva, e você está
sempre trocando de posição. Nunca você vai ser linear. Linear é apenas a palavra divina, né? Verdade. Deus é constante desde o início da nossa existência, porque ele sempre existiu, mas desde o início da nossa, que é a partir de onde nós conseguimos ver a nossa história, a nossa vida sempre foi embaixo ou em cima, no meio. Né? Nós nunca fomos lineares, como é a palavra divina. Então, Shimon, a tua introdução foi genial, né? A forma como você traz a introdução, aquela abertura, que é isso que você está falando agora, com mais detalhes, né? Ou seja, o vice-governador no Egito, o José, ele não começou. Ele não começou vice-governador, né? Nem genro. Ele se ferrou. De Potifar. Ele foi vendido escravo. Era um pirralho que ninguém gostava. Na família ninguém gostava. A biografia, dele. Né? Só o papai. Né? A biografia do governador do Egito. A biografia do governador. Criança pirralho, os irmãos não gostavam. A família conturbada. Uma família conturbada. Seu pai esteve em guerra com seu irmão. Seu pai roubou a primogenitura do seu irmão, a herança. Aí tiveram quiprocó 20 anos depois, um acerto de contas, né? E aí começa a família. Era para ter casado com uma, se casou com a outra. Né? Foi enganado pelo próprio sogro. O altos e baixos mesmo. Aí as irmãs, as esposas que competiam entre si para gerar filhos, trouxeram as servas para que Jacó gerasse filhos com as servas, com as empregadas. A competitividade entre elas, né? a rixa entre a família, né? Entre os irmãos, ok? Teve irmão que dormiu com a concubina do pai, né? Uma relação muito proibida. Proibida, né? Então, a história não foi linear de maneira nenhuma. A casa de onde veio o José era uma casa com todos os problemas e com os mesmos problemas que nós temos até os dias de hoje, inclusive. É o ciúme familiar, a rixa, a preferência descaradamente por um dos filhos. Tudo isso existe hoje, gente. Nós não estamos aqui retratando a vida de ETs. Não. Nós estamos tratando a vida que você tem e leva. Né? E a grandiosidade, ela não está na perfeição. Ela está em você pegar todas as dificuldades da vida e construir alguma coisa. Fazer a diferença. E foi o que José fez. Né? De filho de uma família... nós podemos dizer uma família desequilibrada, né? Ao governador do Egito. Só que mal sabia ele que ele estava colocando o povo de Israel num cativeiro, onde eles se tornariam escravos por 200 e tantos anos. Né? Até que esse cativeiro, veja, a forma como Deus trata no final os egípcios, né? Até com certo ressentimento, porque ele vai impedir não só de que os anjos, mas ele vai trazer uma censura aos hebreus, porque os hebreus eram os únicos que poderiam comemorar a morte do opressor, ou seja, dos egípcios que morreram afogados. Né? E depois, para o resto das tratativas em que Deus tem que lembrar Israel sobre a sua passagem no Egito, ele lembra de uma forma assim grata. Porque o que parece ter sido importante para Deus foi a boa forma como foram recebidos. Né? Ou seja, lembre que vocês foram peregrinos na terra do Egito. Né? Então a forma como o Egito recebe os hebreus, isso até hoje parece muito positivo a Deus, a ponto de gerar um ressentimento. Ou seja, Deus teve que submeter os egípcios àquele castigo, mas com aquela reserva. Falou, poxa, nunca vou esquecer da forma como vocês receberam Jacó. Né? Então foi muito positivo. Já ao contrário de Moabe, que
que Deus vai reagir de uma forma muito enérgica a ponto de impedir que as gerações, 10 gerações à frente, não fossem acolhidos entre a congregação de Israel, porque são ingratos, né? Não foram bons anfitriões. E o Egito, sim, ele vai conseguir, nesse primeiro momento, ou seja, aquela vantagem do faraó ser meio incrédulo às suas próprias crenças, ele não vai permitir que a sua visão de prepotência, de semideus ou de um deus na terra impeça ele de ouvir os conselhos de um escravo, que foi José, né? Então, o faraó que eleva a José a vice-governador, ele tratava-se de uma liderança egípcia humilde, né? Sim, ele não era muito preso às suas próprias crenças. Ele era um visionário que percebeu em José alguém muito mais elevado do que qualquer homem que estava na sua corte, né? E ele vai dar ao escravo uma elevação. Ou seja, Shimon, quantas vezes, né, você mesmo na sua experiência de vida até chegar aqui, né, entre altos e baixos, considerando as conquistas e as perdas, quantas vezes, né, as nossas visões, elas não foram jogadas para o poço, né? Alguém pegou, falou, não, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos, né? E colocou o cara no fundo do poço. Ou seja, as ideias e a visão que às vezes nós compartilhamos com as pessoas, primeiro, ela parece ser inalcançável, mas se fosse inalcançável, fala, não, você está sonhando besteira. Se isso fosse só alguma coisa que é uma utopia, então não há necessidade de você jogar a pessoa no fundo do poço, né? Você vai dar para ela um certo grau de insanidade, fala, você está ficando louco. E você não vai precisar colocar um louco debaixo do poço, ou seja, abaixo do nível dos seus pés. Então José foi colocado exatamente porque parecia que alguma coisa do que ele falava poderia ter sentido. Falou, pô, nós vamos ter que suportar esse cara acima da gente, numa liderança, numa conquista, ele vai ser um empresário, ele vai ser um doutor, ele vai ser um mestre, né? Vai que dá certo. Então, mesmo para não correr o risco, os seus irmãos colocaram ele para baixo do poço. Mesmo fazendo a chacota, né? Eu lembro muito do Dr. Enéas Carneiro. Você deve lembrar dele. Foi importante liderança política. Exato. Né? Foi por muitos anos foi candidato, né, ao cargo de executivo no Brasil, presidência da República. Depois acabou se elegendo um dos deputados mais votados, inclusive. Mas o Dr. Enéas Carneiro, aqui no Brasil, ele sofria as chacotas que José sofria com seus irmãos. Né? Quando ele falava da bomba atômica, quando ele falava das questões de saúde, de educação, o que deveria ser feito, a imprensa e o povo, né, se juntavam e apontavam o dedo e o chamavam de louco. Mas o sistema fazia de tudo para ele jamais conseguir ser eleito. O consórcio de mídia, né? O consórcio de mercado, enfim. Por quê? Porque ele representava uma ameaça para o sistema. Depois nós fomos ver isso novamente quando veio um outro candidato com algumas ideias parecidas e ele enfrentou o sistema. Ele enfrentou o sistema e venceu o sistema. Mas ele não conseguiu segurar o sistema. O sistema conseguiu quebrá-lo ao meio, né? E conseguiu recolocar novamente o sistema funcionando como sempre deveria ter sido. E José representava uma quebra desse sistema. E quando você é uma ameaça, você é confundido como louco, né? Riem de você. Bizarro, né? Enéas e José riem de você, bizarros. Você é ridículo, você é prepotente, você... Essa ideia, por que só você tem essa ideia? Por que ninguém mais tem essa ideia? Mas os valores são distorcidos, os valores são... eles são transformados em outra coisa, né? Para que você se convença de que você está errado, de que realmente é coisa da sua cabeça. E só que na grande realidade identificou-se ali uma ameaça. Olha, se esse maluco ganha,
Se esse maluco chega lá, o que será de nós que estávamos aqui rindo, né? E fizemos de tudo para que isso não acontecesse. Nós vimos isso acontecendo na prática, quando alguém ganhou do sistema, né? O sistema, ele entra em desespero, porque ele começa a definhar, né? Todos os seus tentáculos, eles vão perdendo força, eles vão perdendo a sustentação ali, né? Porque o sistema, ele tá agarrado na estrutura e ele não quer soltar mais, como um polvo, né? Com muitos tentáculos, cada um pegando uma fatia ali do que existe. E nós vimos isso acontecendo. Você tem medo de perder a sua posição. Quando alguém chega com ideias muito novas, uma vez alguém dizia assim para mim, olha, eu gosto muito, eu sempre toquei instrumento musical, né? A pessoa disse, olha, eu gosto muito de você, é um menino muito moço e toca um instrumento musical, você tá de parabéns, mas eu acho que você é uma pessoa muito animado. Você tem que se controlar mais. Meu, é muito pra frente. Você é muito pra frente, você fica chacoalhando o corpo. Isso não deve acontecer e tal, né? Aí aquilo ali, você não sabe se a pessoa gosta de você ou te odeia, né? Mas então as pessoas identificam e veem aquilo que as incomoda em você e tentam limar a todo custo, né? Olha, essa tua ideia não é uma ideia boa. Olha, vai com calma, vai devagar aí, hein? Você acabou de chegar. E realmente, a cautela ao chegar em algum lugar não é porque você vai sair fazendo coisas erradas, é porque você vai causar uma reação nas outras pessoas que estão acomodadas. E quando você as tira de uma zona confortável, você acaba as irritando. Por quê? Porque você expõe aquilo que poderia ser feito e não foi, né? E todo o comportamento de José escancarava isso nos irmãos. Como eles poderiam ser e não eram? Quem eles poderiam ser e não eram? O que eles poderiam fazer e não faziam? Se você continuar a se desenvolver, você vai provar que eu sou incompetente. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então fique aí, não passe daí. Né? Então a forma como as pessoas limitam, né, determinados sonhos, né, ou determinadas revelações, né, isso é constante. É uma disputa social. É uma competitividade em que às vezes existe um padrão médio que você, quando ousa ultrapassar aquele padrão, você vai largar muitas pessoas para trás. E ela se recusa a ter que ficar para trás, ou seja, em outras palavras, ela se recusa a ter que ser revelada sua incompetência, sua inércia, ou seja, eu já sabia o que tinha que ser feito, mas estava aqui na média. Né? Eu estava aqui na média e... Isso aí que ele está fazendo, eu já tinha pensado nisso há muito tempo. Eu já sabia disso aí. Mas não fez. Por que você não fez, né? Por que você não tomou, não inventou, não criou, não construiu, se você já sabia? É o que nós vemos isso acontecendo. Porque diariamente. Os comparativos, né, de Esaú com José, é porque também José, na sua juventude, fala 17 anos, né? 17 anos. Ele desce ali para ver os seus irmãos, até ser levado ao Egito. Esaú, ele tinha 15 anos quando ele resolveu vender o prato de lentilha. Mas até esse momento, o Talmud trata ele como alguém muito afinco de levar o legado, de consertar, de trazer soluções, de enfrentar, de reparar, né, e de exaltar o legado do seu avô Abraham. Vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. E aí acontece que esses enfrentamentos, né, que são o poço, a oposição, a resistência das pessoas, né, o cancelamento, fez com que Esaú chegasse ali diante de Jacó na morte do seu avô Abraham e falasse assim: de que me serve a primogenitura se estou prestes a morrer? Né? Então é o momento em que ele desistiu. Falou: você quer saber? Eu
vou seguir a minha vida, o resto que se lasque, né? Eu não quero saber desse legado, não, porque isso aí vai custar. Né? Isso aqui é só o começo do que pode custar para formar uma nação sagrada. Agora, por que José ele é colocado como fogo diante de Esaú, que é palha? Porque exatamente as suas intenções e nas mesmas condições, José ele vai ser experimentado em todos esses testes, né? Inclusive em questões morais, em questões de justiça, né? E nas suas ambições, ou seja, ele não vai perder o foco de chegou ali cancelado, Shimon, no fundo do poço, do fundo do poço como escravo, de escravo como detento, e de detento para só depois de detento ele se tornar o governador. Por quê? Em todos esses estágios ele não perdeu o foco de consertar o mundo do lugar onde ele estava. Ou seja, quantas vezes você está subindo com um propósito, mas inevitavelmente você precisa rebaixar, né? Ou seja, o Shimon definiu na introdução, ele era o governador do Egito, mas ele não nasceu governador, né? Ele teve que passar por todos esses percalços. E lá, como escravo, ele não perdeu o foco de ser um bom administrador, de ser um bom gestor. Como preso, ele não desistiu também de ser um bom líder, de ser um bom gestor, de ter interesse de como que conserta isso aqui. O PCC, ou o Comando Vermelho, que são facções criminosas que organizaram o sistema penitenciário internamente, que ganharam relevância dos outros detentos, eles não saberiam como lidar com uma liderança que resolve as questões penitenciárias no vazio do Estado, ou seja, o governo não resolve as demandas internas, precisou de que alguém fizesse muito além do que faz o diretor de uma detenção, de que ganha destaque, de que José ganha destaque mesmo nessas partes mais baixas, né? E até humilhantes. E principalmente no teste, né? No teste como a idade que tinha, sendo assediado por uma mulher que, muito embora era esposa do seu chefe, né, de Potifar, ele vai resistir exatamente pelo temor, pelo respeito, né? Então, esses equiparativos, o Talmud vai tratar, a tradição oral vai tratar, em tudo aquilo que José ele vai exatamente superar do que era esperado de Esaú, né? E até tem uma parte que diz que quando do encontro de Esaú com Jacó, e Esaú ele chega lá nas últimas partes do acampamento, Shimon, José ele vai ser o filho que vai se levantar e ficar entre a sua mãe, Raquel, e a visão de Esaú, ou seja, ele não permitiu que Esaú tivesse uma visão completa da formosura da sua mãe, né? Ele se colocou ali de forma a ofuscar e proteger a sua mãe da visão e das imaginações de Esaú. Então, por isso que o profeta que trata de José, que vai se tornar um importante, vai ter um papel de protagonismo durante toda a existência da nação sagrada, como alguém que se apresenta como fogo, que é colocado como fogo diante da palha, né, da inconsistência de Esaú. Muito bem. Para você que nos acompanhou, tá aqui um pouquinho do legado da história de José, de um formato aí diferente, né, de uma observação, de um campo de observação diferente para você ver como um todo, né, como uma vida é construída e como foi construída a vida de José, um herói. É chamado um dos maiores governantes da terra, muitos o têm como uma das maiores referências bíblicas até os dias de hoje, né, como o seu herói favorito da Bíblia. Mas a sua história ela não foi construída com um castelinho, né, de criança da Disney, não, muito pelo contrário, é a vida de todos nós, né? Todos nós passamos por nossas prisões, todos nós somos vendidos, traídos em algum momento, todos nós passamos por assédios,
daquilo que parece ser algo muito bom e imperdível, mas que pode nos levar a uma derrocada. Todos nós passamos por um momento de construir e de trazer algo bom para as pessoas. Tudo isso consiste numa vida de uma pessoa comum. Mas se você, nos dias de hoje, for uma pessoa comum, já basta para ser uma pessoa extraordinária, num mundo em que ninguém está fazendo mais nada, né, para transformá-lo num lugar melhor. Então, que você possa, durante este Shabat, aproveitar com a Sinagoga no Sim Brasil e se aprofundar ainda mais neste conhecimento milenar da Torá. E esta semana estamos estudando a vida de José, o nosso grande mestre que salvou a vida de milhões quando administrava o maior império da terra. Ora, sim, a vida de José retrata exatamente isso, a grandiosidade, mas a grandiosidade construída com muita simplicidade e da forma como ela deve ser construída, ok? Você coloca aí nessa equação todos os aspectos da vida de uma pessoa e você vai ter uma vida de sucesso ou de derrotas. Só depende do caminho que você vai escolher, ok? Siga aqui com a Sinagoga no Sim Brasil, acompanhando o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. São mais de 90 mil inscritos no canal da Sinagoga no Sim Brasil que acompanham o nosso trabalho diariamente. E você também venha, junte-se a essa grande comunidade brasileira dos judeus emergentes do Brasil que amam e se preocupam com Israel. E agora é a oportunidade perfeita para você se juntar à Sinagoga no Sim Brasil nas rezas pela paz de Jerusalém. Há uma bênção especial para quem defende e reza pela estabilidade do povo de Israel, pela segurança de Jerusalém. E essa bênção pode ser buscada agora junto com a Sinagoga no Sim Brasil. Um abraço a você e não saia daí, continue aqui com a Sinagoga.